Essa ideia de que você diz que não precisa de templo, que aonde eu estiver eu sou igreja, tudo está todo errado. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Deus é Espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. A história da mulher samaritana em João 4 é um dos textos mais interessantes e intrigantes, principalmente para aqueles que querem descobrir o verdadeiro evangelho, as verdadeiras palavras de Cristo escondidas pelo próprio sistema religioso. Nessa história, Cristo, pela primeira vez, bate no peito e assume publicamente para alguém que não eram os apóstolos ou para pessoas que estavam ali no seu convívio social, que ele é o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias. Ai, moço, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha, eu não confio em ninguém. Esse Messias de quem você fala? Eu sou ele. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Nessa história, Cristo também deixa muito claro algo que incomoda os líderes religiosos nos tempos atuais. Algo que faz com que pastores, padres, qualquer um líder religioso que tenha, de certa forma, o sustento dos falsos templos nas suas denominações religiosas, odeiem esse trecho, pois o próprio Messias deixou claro que aqueles que adoram ao Criador verdadeiramente não o adoram no templo ou no monte. No contexto da história, estamos falando no templo que estava em Jerusalém, no templo dos judeus, ou no monte Gerizim, aonde os próprios samaritanos também achavam que ali era um local de adoração. Mas Cristo deixa claro que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E são exatamente esses que o Pai está procurando. E é por isso que nós iremos hoje olhar esse texto de forma aprofundada, desmascarando as mentiras do sistema religioso, que, por sinal, amam defender o próprio templo. O templo físico, o templo de pedra, esses templos que o sistema religioso atual adora e defende, faz parte, na verdade, do sacerdócio levítico, quando o Espírito de Deus não poderia habitar dentro do nosso corpo por conta do pecado de Adão. No momento em que Cristo foi sacrificado, podemos dizer de uma forma aberta, esse templo acabou. As pedras do templo se fenderam, o véu se rasgou de cima a baixo e Cristo foi colocado como sumo sacerdote, deixando para trás o sacerdócio levítico. O sacerdócio de Cristo faz com que todos nós sejamos o templo do Pai, a verdadeira casa. E quando nós vemos líderes religiosos sustentando falsos templos, mentindo com dízimos, com ofertas, com sacerdócio, com hierarquia, com santa ceia física, com batismo físico, entre muitas outras abominações e heresias que eles fazem, eles levam pessoas ao buraco e escondem a verdade. E é exatamente isso que iremos estudar nesse texto aqui, pois quando vemos a conversa entre o próprio Messias e a mulher samaritana, entendendo-a de verdade, os nossos olhos e a nossa mente se abrem. E é por isso que, nesse exato momento, observaremos aí a passagem de João 4. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Veio então uma mulher samaritana tirar água de um poço. Lá já estava o Messias chegando ali nas proximidades de Samaria, e ele disse a ela: dê-me de beber, me dá um pouco dessa água aí para que eu possa beber. Quando olhamos as escrituras de uma forma inteligente, percebemos que muitas das coisas, principalmente quando falamos de Cristo, não estão ditas apenas em parábolas, mas também são figuras para que nós possamos compreender, principalmente hoje, no futuro, vivendo na grande apostasia, como tudo isso funciona. Até porque
Isso daqui não é para todas as pessoas. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Isso daí já faz com que muitos comecem a enxergar o grande engano do sistema religioso. A palavra água, quando analisamos e estudamos as escrituras, podem ter, de certa forma, dois significados, e um não anula o outro. O primeiro, quando lemos o livro de Apocalipse, vemos que água representa pessoas. Apocalipse 17:15 nos mostra que água, a qual a grande prostituta, a grande Babilônia, ou seja, o sistema religioso, a figuração para o sistema religioso, estaria assentada sobre muitas águas. Essas águas representam povos, multidões, nações e línguas, ou seja, pessoas no mundo todo, certo? A palavra água, quando falamos principalmente do ensinamento de Cristo, também faz referência à palavra, ao seu ensinamento. Efésios 5:26 nos mostra que, para o santificar, é a instrução que o escritor da carta aos Efésios está dando, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, ou seja, a palavra, o ensinamento do próprio Cristo, também faz a representação da água. Quando nós lemos ali João 15, o próprio Cristo também, falando a respeito da videira, que é ele no caso, e dos galhos que precisam ser limpos, também faz uma referência a isso. Quando ele diz, vocês, aos apóstolos, já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, a água é a palavra. Muitas pessoas pedem para eu fazer vídeos sobre o batismo, explicando o significado real da água. Muitas pessoas têm, de certa forma, uma dificuldade em compreender que Cristo veio para mostrar o Espírito usando exemplos físicos. Muitas das coisas, e a maioria das coisas que Cristo vai dizer, nos mostra a respeito do físico versus o espírito. Muitas das coisas que ele fala de forma física representam o espiritual, porque Cristo veio para introduzir, trazer, batizar a todos nós com o Espírito. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Os judeus, e aquele povo principalmente no Antigo Testamento, os quais nasceram embaixo da lei, eles tinham uma grande dificuldade de enxergar o espiritual. Enxergavam praticamente tudo de forma física. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E hoje, na grande apostasia, no sistema religioso atual, eles ainda, por incrível que pareça, seguem o mesmo tipo de pensamento. Eles querem enxergar as coisas de forma física e não compreendem o que é o espírito. Então, comece nesse atual momento a compreender que hoje você vive embaixo da graça. A graça é espírito. E tudo o que Cristo nos mostra, ou praticamente tudo, de forma física, faz referência ao espiritual, pois somente podemos ser salvos pelo Espírito. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. O físico, o material, a carne, de nada se aproveita. Apenas o Espírito. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai, em verdade e em Espírito. Tá? Então, a água representa a palavra, representa também pessoas. A mulher samaritana está retirando água daquele poço que vai significar algo muito interessante para nós. No versículo 8 vimos assim: os discípulos haviam ido comprar comida, então só estava o próprio Messias e ela sozinhos ali naquele poço. Disse-lhe então a mulher samaritana: como você, sendo judeu, vai pedir para mim água para que você possa beber? Para mim, que sou uma mulher e samaritana ainda. Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher. Me desculpe.
Devia ter dito, por favor. Porque os próprios judeus acreditavam que os samaritanos eram impuros. O povo samaritano era um povo que também faziam parte ali, de certa forma, das tribos de Israel. Eles eram filhos de Jacó, filhos de Israel, porém eles foram misturados com outras pessoas que não eram judaicas, não eram judeus, não tinham sangue de Israel, não tinham sangue de Jacó. Então foram considerados impuros. Essas pessoas eram os samaritanos. Eles também não acreditavam em muitas coisas que os próprios judeus acreditavam quando se falava a respeito das escrituras, a Torá, aquilo que eles estudavam. Os judeus tinham certas crenças, os samaritanos seguiam algumas daquelas crenças, porém não todas. E muitos deles, por serem descendentes de povos que não eram povos judeus, não faziam parte das 12 tribos, estavam misturados ali, também adoravam outros deuses. Eles cometiam um adultério espiritual, tá? Então, os samaritanos eram considerados impuros aos judeus, e é por isso que a samaritana fala isso e se surpreende quando o próprio Cristo, um judeu, pede água para ela. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou impura para você? Não será maculado por essa ânfora? E aí o próprio Cristo, nesse momento, diz assim: se você conhecesse o dom de Deus, e quem diz isso para você, você me pediria água viva para que você possa beber. Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É. E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. Olha que interessante nesse momento. A mulher samaritana está retirando água do poço. O poço representa, de certa forma, um buraco. Retirar água do poço é retirar ensinamento, retirar pessoas, de certa forma. Ela está tentando ali, de forma figurativa, retirar pessoas por um sistema, podemos dizer assim, um sistema religioso antigo, a figuração do próprio sacerdócio levítico, aquilo o qual o próprio Jacó havia cavado, pois a passagem continua dizendo assim: a mulher samaritana olha para Cristo e fala: você não tem nem mesmo com que tirar água desse poço fundo? De onde é que você vai me dar água viva? Por acaso você é maior que Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio do poço, seus filhos e seu gado? Só que o senhor não tem com que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né? Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. O poço, com referência a Jacó, que cavou aquele poço, faz a própria referência às 12 tribos de Israel, o sacerdócio levítico. O poço representa o sistema religioso antiquado, um método antigo de tentar tirar as pessoas, que são as águas, podemos dizer assim, do buraco, um ensinamento antiquado que, na verdade, nada resolvia. O que isso significa? Que o sacerdócio levítico, nesse momento, não poderia salvar ninguém. E isso é meio óbvio. Quando lemos a carta aos Hebreus, vemos que os sacrifícios dos animais que eram feitos pelos sacerdotes levitas eram repetidos todos os anos, mas não conseguiam perdoar o pecado de ninguém, pois sempre tinham que fazer aqueles sacrifícios e nada mudava. O próprio Cristo, uma única vez, sendo o próprio sacrifício, fez com que o mundo fosse perdoado desses pecados. Ou seja, o sacerdócio levítico não consegue salvar as pessoas. E é por isso que nós temos a figuração da água, dela tirando água do poço, um sistema sacerdotal antiquado, sendo agora uma grande figuração nessa história da mulher samaritana. A água viva é a verdadeira palavra de Cristo, aquela que você bebe uma única vez e nunca mais terá sede. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Você não precisa ficar repetindo
os mesmos protocolos como acontecia lá no sacerdócio levítico, os mesmos sacrifícios. Os líderes religiosos hoje, eles querem que você repita tais protocolos, eles querem que você vá até os seus cultos repetidamente, eles querem que você, de certa forma, sustente os falsos templos de pedra, negando o verdadeiro templo, com seus dízimos, com suas ofertas, dados constantemente a eles. São fardos pesados que eles colocam nas costas das pessoas. O próprio sistema religioso atual segue muitas das práticas do sacerdócio levítico. Continuando então, para que você entenda o raciocínio do nosso estudo. Então, o poço representa o sacerdócio antiquado, o sacerdócio levítico, o sistema religioso antigo. A água representa a palavra, o ensinamento de Cristo. A água representa pessoas. O próprio ensinamento de Cristo, hoje atual, verdadeiro, representa a água viva, que pode fazer com que qualquer pessoa que beba dessa água nunca mais sinta sede. Então, o próprio Cristo, no versículo 13, diz a ela: qualquer um que beber dessa água não voltará a ter sede, que no caso é o sistema religioso antigo, fazendo que a pessoa tenha sede constantemente. A água viva é o sacerdócio de Cristo, que faz com que você esteja saciado. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dentro de si uma fonte de água que salte para a vida eterna. E Cristo aqui está falando isso, que é confirmado pelo autor da carta aos Efésios, pelo próprio João apóstolo, em duas partes, no capítulo 15 e no capítulo 7. Disse-me a mulher: Senhor, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede e não volte aqui para tirá-la. Ou seja, a mulher, de certa forma, ainda enxerga tudo isso de forma física. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Ela não está compreendendo a diferença entre o material e o espírito ainda. Então, o Messias chama a mulher e diz assim: vá lá, chama o teu marido e vem aqui. Ela responde: não tenho marido. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Disse-lhe o próprio Messias: você disseste bem. Não tem marido, porque você já teve 5 maridos e agora o que você tem não é também o seu marido. Isso você disse em verdade. Tem razão. Você já teve 5 e o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar para mim. A mulher se surpreende na hora, porque Cristo continua falando coisas que ela e somente ela sabia. E o próprio Messias continua falando sobre coisas físicas para ensinar não só a ela, mas a todos nós coisas espirituais. Pois os maridos de uma mulher samaritana, nesse momento, também representam a adoração a outros deuses. A palavra Baal, que é um dos falsos deuses adorados no Antigo Testamento, também significa senhor, marido. Ou seja, aqui estamos vendo que os samaritanos realmente cometiam um adultério espiritual, adoravam outros deuses, o que também pode significar que essa mulher adorava a 5 outros deuses. E é por isso que na sequência a mulher diz: eu vejo que você é um profeta, por saber desse meu íntimo. Perceba como ela fala sobre algo de adoração e sobre algo de adoração a outros deuses, porque na sequência o questionamento dela é sobre a verdadeira adoração. É como se Cristo falasse: eu sei que você adorou a 5 outros deuses, e esse a qual você adora também não é o seu verdadeiro Deus. E ela diz: eu vejo que você é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte. No caso, ela fala do monte Gerizim, o qual tinha um templo samaritano para ir em rivalidade contra o templo judeu que estava em Jerusalém. E ela diz: nossos pais adoraram nesse monte. Vocês dizem que Jerusalém é o lugar aonde deve se adorar. Nós estamos falando do templo. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim,
Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. Ou seja, onde se adorar? No monte ou no templo? E aí, o próprio Messias disse: crê que vem a hora em que nem nesse monte e nem no templo, em Jerusalém, adorarão ao Pai. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Qualquer lugar. Deus é Espírito. Vós adoram o que não sabem. Vocês não sabem o que adoram. Adoram deuses pagãos. Nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E ele fala sobre ele próprio. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Porque são pessoas assim que o Pai procura, pessoas que o adorem em espírito e em verdade, nem no templo e nem no monte. Percebe? Líderes religiosos nessa hora surtam porque o próprio Cristo está indo contra aquele templo que existia em Jerusalém e mostrando que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Essa ideia de que você diz que não precisa de templo, não precisa de casa de oração, que a igreja ela é orgânica, que aonde eu estiver eu sou igreja, tu tá todo errado. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos? Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Não com coisas físicas, não com coisas materiais. Ele continua: Deus é espírito. Você acha que Deus, sendo espírito, precisa de dinheiro? Precisa de uma casa física, um templo físico? Você acha que ele precisa de todas as coisas físicas exercidas dentro desses templos religiosos atuais, que são sustentados pelo dinheiro? Comece a refletir, tá? Deus é espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei, o Messias, o qual chamam de Cristo, o ungido, vem e quando ele vier, anunciará tudo. O próprio Messias, nesse momento, diz: eu sou ele, eu falo contigo. E ela acreditou sem nem mesmo questionar. Nesse momento, os discípulos chegam até lá e nós vemos que a mulher larga então o seu cântaro, aquilo que ela estava usando para retirar a água do poço. Uma figura, ela larga o sistema religioso antigo, os métodos antiquados de retirar a água, de retirar a palavra, o ensino que vinha do sacerdócio levítico, por exemplo, que vinha da lei de Moisés, e passa a correr até a cidade para anunciar o verdadeiro evangelho, porque agora ela se torna uma fonte de água viva. Ela nem mesmo quis aquela água. Eu vou contar para todo mundo. Eu estava contando com isso. Espera! Adeus! A sua água. Você esqueceu a sua... Você entende o quão importante é? E o próprio Cristo continua falando de coisas materiais para mostrar espirituais. Os apóstolos chegam com a comida e perguntam: você não quer comer, mestre? Rabi, coma. E ele diz: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Eles então se perguntam entre si: ué, alguém porventura trouxe algo para que ele coma? Eles não conseguem enxergar o espiritual ainda. E ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Porque a comida dele não era física, mas sim espiritual. Mestre, temos comida. O que o senhor quer? Eu tenho uma coisa para comer que vocês não conhecem. Te trouxeram comida. Mas que comida? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Quando falamos do pão, do partir do pão, da água, quando falamos de todas as coisas ensinadas pelo próprio Cristo, devemos observá-las em espírito, em verdade e em espírito. O sistema religioso hoje adora o Criador em verdade e em espírito? Não. Eles adoram literalmente na mentira e no material, no físico, negando o espírito e negando a verdade.
mentiras sobre os dízimos, as mentiras sobre as ofertas, eu já mostrei isso aqui em vários outros vídeos, as mentiras sobre os seus templos físicos, o sustento desses templos, a mentira sobre os pastores, os falsos líderes, os padres, as mentiras em cima do evangelho com base no lucro. Eles trabalham em cima da mentira e do físico, que são totalmente o contrário daqueles que adoram ao Criador, em verdade e em espírito, apenas com o coração, nem no templo, nem no monte, sem necessidade de estar em um local físico. Conseguiu compreender? Deixa aí nos comentários o que você achou sobre esse nosso estudo, e se você quer mais estudos como esse, que abrem a mente de muitos, deixa aí embaixo. Eu só lhe peço que compartilhe esse vídeo, passe a mensagem, partilhe esse pão com mais pessoas, deixe seu like, curta aí, e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!